Olá, galerinha do bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar de medo. Medo, para que eu te quero? Eu recebo muitas pessoas no meu consultório, pessoas com medos exagerados. E aí se enquadram na ansiedade, né? No transtorno, na verdade, da ansiedade, no pânico, na síndrome de pânico, se sentindo amedrontadas, como já tive pessoas que tinham medo de andar de avião, de subir em elevador, de subir em escadas altas, tomar banho de piscina, de mar, e, nossa, é infinito. De rã, de barata, homens, mulheres, crianças, idosos, e medo parece que está perto de todo mundo. E a gente tem que fazer uma reflexão muito grande aqui hoje sobre o medo. O medo, que é instinto, que vem lá da emoção básica, que todos os animais têm, que está lá no nosso cérebro reptiliano, a nossa primeira casa, na primeira camadinha lá do nosso cérebro trino, né? Reptiliano, cérebro emocional, olímbico, e o nosso, né? A nossa parte superior, racional, que aí somos nós, humanos, os homens, que temos essa parte racional. Então, se a gente fica preso nesses medos exagerados, exacerbados, nós ficamos lá, no cérebro instintivo. Ué, será que a gente já não evoluiu mais do que isso? Nós estamos agora na fase hominal. A gente já saiu, né, do estágio da fase animal. E aí a gente continua sendo dominado pelo medo? Você já parou para pensar que o medo é uma estratégia de controle? Você já parou para pensar por quê? Que as notícias, os jornais, se você liga a televisão, que é outro conselho que eu dou, pelo amor de Deus, saia da frente da telinha. Esse estado de foco aqui, ó, é uma hipnose isso aqui. Tem gente, eu trabalho com hipnose também, é uma das minhas ferramentas lá no consultório, e tem muita gente, ai, que medo, eu tenho medo de hipnose. Tá, tem medo, mas fica aí na frente da televisão em estado de foco, ó. Hipnose é isso, colocou foco. Você fica ali focado, tudo vai entrando e indo direto para o seu subconsciente. Então tá lá, matou, roubou, esfaqueou, pegou a criança, estuprou, e etc, e etc, etc. Medo, 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 medo. É muito fácil controlar uma sociedade pelo medo, não é mesmo? Né? Se eu tenho muito medo, eu inclusive vendo muito seguros. Se eu tenho medo, é uma dor. Se eu tenho esse medo, ele é uma dor, que inclusive é usado nos gatilhos de venda, tá bom? Então, assim, ser hipnotizado você está sendo a todo tempo. Então, assim, foi convencionado que o medo é para nos proteger. Mas quando nós olhamos para esse sentimento, a gente percebe que ele nos limita. Ele não é para nos proteger. Sabe o que nos protege? O que nos protege é o instinto de sobrevivência. É isso que nos protege. Não a gente ficar com medo de tudo. Ai, eu tenho medo disso, medo daquilo. Ai, eu detesto, não gosto, não me identifico, não é o que está no meu coração. Eu sei que não é o que o meu projeto de vida está nesse trabalho, neste emprego, mas eu fico lá. Eu fico lá por quê? Eu fico porque eu tenho medo. Porque eu tenho medo de sair, de não conseguir fazer aquilo que realmente quero fazer, porque eu tenho medo de passar fome, porque eu tenho medo de morrer. É assim que funciona? Isso tudo é medo, é coisas que a gente vai colocando e limitando a nossa mente, certo? Mesmo as pessoas que têm pânico, que têm fobia, é porque a mente, por alguma coisa que aconteceu, seja real ou não, olha isso só. Eu atendo pessoas que têm medos que são reais e medos que não são reais. Medo que ela adquiriu muitas vezes por ouvir pessoas falarem sobre aquilo, que era perigoso, que ela não podia ir, ou por ela assistir muitos noticiários de televisão, por exemplo, avião. Talvez a pessoa nunca sofreu um acidente de avião, ou talvez até possa ter acontecido algum evento em um tempo pretérito, em existência passada, mas assim, muitas vezes não aconteceu nada em relação ao avião, mas ela tem pânico, ela tem medo e não sobe em avião. Por que isso? Porque a mente dela, por ouvir noticiários, por ter ouvido pessoas falar, ou por algum evento que a gente não sabe, a gente só vai saber investigando isso mesmo com a pessoa ali, com a mente, com o subconsciente, por meio de regressão e etc. Mas, assim,
Não aconteceu nada real, entendeu? Não aconteceu. Mas ela tomou medo e tomou pânico e tem trauma. E não entra no avião, e não consegue viajar de avião. E isso limita a vida dela. Porque isso é um limitador. Porque eu poderia estar indo visitar vários lugares, eu poderia conhecer outros países, eu poderia facilitar a minha viagem, ser mais rápido, tudo isso, e eu deixo de viajar, eu deixo de conhecer lugares, porque eu tenho um medo exagerado. E um medo que a minha mente um dia entendeu de algo que era perigoso, ou seja, uma interpretação da mente. Por isso que eu sempre digo, gente, cuidado, a mente mente. A mente mente. E você tem que começar a entender que essa mente, ela não é você. Você não é sua mente. A sua mente está com você, mas ela não é você. Entendeu? E o que você é de verdade é coragem. Não tem medo, não tem limite, não tem nada que faça você parar. Então, isso é preciso ser trabalhado. E você entender que o medo nos limita, o medo nos paralisa. É isso que ele faz, ele nos faz ficar parado. Não nos deixa a gente fazer coisa nova, conhecer coisas novas, não deixa a gente seguir o fluxo da nossa vida, fazer o que a gente veio para fazer. Puxa vida, o que você veio fazer aqui? Será que você veio para só existir, para ir passando pela vida, para ficar preso em casulos, em matrixes? É para isso que você veio para cá? Ou algo maior? E o que está te impedindo de fazer o que você veio para fazer? O medo? É ele que te limita? E o que vai nos proteger do perigo real é o bom senso, não o medo. Ao compreendermos o perigo real ali, o que a gente faz? A gente expande a nossa energia e aí a gente controla esse medo. Entendeu? A gente não deixa o medo nos dominar. Porque se a gente não deixar o medo nos dominar, a gente pode encontrar estratégias para sair daquela situação, certo? Agora, com medo, você não consegue nem pensar, você fica paralisado. O medo te paralisa. Então, ele não te deixa nem pensar em alguma coisa para poder resolver. É por isso que não dá para viver dentro desse padrão de medo. O medo é uma construção ali, sabe? Cultural mesmo. É tudo criado para limitar a liberdade. Porque se você pensar na criança, a criança, ela tá ali para desbravar. Ela é curiosa, então ela é destemida. E o que acontece com a criança? Que quando a gente é criança, e muitas vezes nós podemos estar fazendo com as nossas próprias crianças que estão ali sob a nossa tutela, a gente começa a colocar medo nela. Você lembra da nossa infância lá? Ai, é o homem do saco, a loira do banheiro, a mulher de 7 metros. Lembra disso tudo? Então, assim, o homem do saco, o que ele faz? Por que era criado o homem do saco? E eram os nossos pais que falavam do homem do saco pra gente. Para que a gente tivesse medo de ficar na rua. Para que a gente não saísse para a rua, para que a gente não ficasse dando bobeira. Então, assim, colocava aquele medo para que a gente fosse limitado da nossa liberdade. Entende? Que é uma criação cultural. E quais são os seus medos? Vai buscando aí na sua infância o que foi colocado, o que foi estruturado na sua cabeça, e por que você tem tanto medo, o que você vem assistindo, o que você dorme ouvindo, quais são as pessoas que você, quais são os seus diálogos, de que você alimenta a sua mente? Acontece até hoje na vida adulta, porque muitas vezes a gente vai repetindo histórias sem raciocinar, sem pensar, sem ver se aquilo faz sentido mesmo. A gente só vai reproduzindo e repassando essas historinhas. Então, assim, foram muitas informações que nos foram passadas. Muitos paradigmas criados na nossa mente. Tem um programinha rodando aí na nossa mente. E esse programinha, ele muitas vezes nos impede de aprendermos coisas novas, de absorvermos coisas novas, coisas que vêm do alto do universo. E, entendeu? Porque a gente tem medo. Eu vejo muitas pessoas assim, falam, vai, Walter, olha que me dá uma curiosidade de entender, por exemplo, essas coisas aí que você fica perguntando. De onde eu venho? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu vou? Outras dimensões, essas coisas todas. O que acontece quando a gente vai embora daqui? Mas eu tenho medo. E por que você tem medo? Você tem medo porque isso, muitas vezes, foi colocado, incutido na sua mente, entendeu? Que tem que ter medo,
que não pode saber disso, que isso é perigoso, que isso é aquilo, sei lá o que falaram com você. Mas eu posso imaginar, pelo que eu ouço todos os dias dos meus assistidos lá no consultório. Então, assim, vamos parar para pensar. Vamos começar a dominar esse medo. Vamos procurar ajuda se você não der conta sozinha. Mas vamos, né, trabalhar a questão desse medo e começar a pensar. Né? Cabeça, para que te quero? Não é verdade? Né? Você veio a esse planeta com um monte de ferramentas aí. Você veio a esse planeta com essa ferramenta poderosa aqui, com esse cérebro desse tamanho que precisa ser usado, entendeu? Vamos começar a pensar, colocar lógica. Mostrar para os nossos medos o tamanho da nossa coragem. É isso. Sabe? Procurar fazer coisas novas, procurar ver o que você não está dando conta. Hoje, quando eu ia chegando pela manhã, lá no espaço de terapia, uma pessoa me abordou e falou, Val, eu preciso de ajuda, eu tenho medo de pegar avião, e eu queria trabalhar isso, né? Isso é possível? Eu falei, sim, é possível. Vamos agendar, vamos marcar. E é isso que você precisa fazer. Não estou falando que você tem que me procurar para nada, não estou falando que você não vai dar conta sozinho. Eu estou falando que você tem que começar a conversar com você mesma, a questionar os seus medos, a botar coragem, a enfrentá-los, a perceber que esse medo é uma criação da sua mente. A sua mente, eu sei que você sente medo. Eu sei que você não consegue, eu entendo perfeitamente. Eu não estou julgando você por isso, porque eu também já tive os meus medos exagerados, eu também, até entender tudo isso até aqui que eu cheguei. Mas eu estou dizendo é que não dá para você continuar limitado assim. E você precisa resolver essa situação, entende? Então, medo, para que eu te quero? Para nada. Para me paralisar, para me limitar? Não. Eu só quero ficar com o meu instinto de sobrevivência, com o meu senso de perigo. Isso sim, a gente precisa, porque senão a gente se joga de prédio, faz um monte de loucura. Agora, medo não. Nós somos mais do que isso, maiores do que isso, tá bom? E aí eu vejo um monte de gente, inclusive, que diz que tem muita fé, as pessoas que são religiosas e que diz que tem muita fé, mas aí na hora que você olhar, tá cheia de medo. Ah, Val, você tá agora questionando a minha fé? Ah, gente, eu não tô. Eu tô fazendo você refletir sobre sua vida. Porque uma pessoa, ou você tem fé, ou você tem medo. Porque se você tem fé, você precisa confiar. Porque fé é isso, confiar. Se você não confia que há algo maior que rege tudo isso, e que você está o tempo todo à deriva, que o tempo todo alguma coisa catastrófica vai acontecer com você, é porque não tem fé. É isso. Não tem, gente. É uma fé ainda assim. Não é fé, é uma construção de fé. Então, assim, se você quer ter fé, quer confiar, entrega, solta, sai do controle e para com esses medos aí, tá bom? E ó, é daquele esquema. Vamos sair da Matrix? Então, saia desse casulo. E se fez sentido esse vídeo para você, não sai daqui sem compartilhar. Compartilha para aquela pessoa. Se veio alguém na sua mente, lembrei de fulano que tem medo. Compartilha com essa pessoa, tá bom? Curta, inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar conversando mais sobre isso, tá bom? Eu tô de volta aqui ao canal, fiquei um tempo, mas agora eu vou trazer muitos vídeos bacanas, eu quero ir nessa pegada, porque eu quero ajudar de verdade vocês. E a gente só consegue ser ajudado quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda, quando a gente expande a mente e a gente começa a colocar tudo isso em prática na nossa vida. É isso aí. Então vamos lá? Vamos juntos? Até o nosso próximo vídeo.